É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Chegamos ao último bloco do programa de hoje. A jornada foi longa, né? Você viu muitos convidados, muitas participações, fechando nessa semana aí mais uma vez com o nosso programa mostrando os fatos e acontecimentos da cidade, mas também abrindo espaço para quem produz, para quem faz acontecer no nosso município, né? Quero agradecer aqui a participação dos nossos internautas ao longo da semana, né? Tivemos uma semana bastante produtiva e muitos assuntos passaram aqui pelo programa através da sua interação aí nas nossas redes sociais. Continue fazendo sempre isso. Você é nosso convidado de honra sempre e em todo momento. Vamos fechar então com o Vanderlei? Vanderlei, Paulinho Nascimento hoje nos abrilhantando aqui, né? Participando. A gente que falou da memória dos políticos da cidade ao longo da semana inteira. Recebeu o Paulinho, que é uma figura essencial, né, para a nossa política aqui. É meio que um presente para a gente também, né? E é um presente para a gente ver o Paulinho com a memória tão boa, né? Verdade, verdade. Paulinho é de 36, rapaz. 1936, Paulinho. Aí, nós temos poucos da É, 36 verdade, aí com verdade. essa mente brilhante. Político desde muito cedo, né? Muito cedo. O prefeito mais novo do Brasil. Prefeito mais novo do Brasil. Eu falei que ele foi o prefeito mais novo da cidade, mas foi o prefeito mais novo do Brasil, gente. Muito legal, né? E participou de tudo, né? Deputado estadual, deputado federal, sempre nos bastidores da política, acompanhando a história do pai também, né? Que verdade. O pai era um cabo eleitoral ferrenho, conhecido, né? Da cidade. Cascudo, né? Ele aqui, brabo. Na sala aqui do programa, eu fiquei uma meia hora conversando com o Paulinho, a gente lembrou É sempre bom, né? esse bom tempo da política antiga, né? Daquelas coisas boas que sobraram para a gente ter boa memória, né? Hoje está tão difícil ter boa memória. Hoje está complicado, né? Eu fico pensando que boa memória o povo do futuro, que está vivendo essa geração de agora, vai ter, né? Para lembrar, né? Porque a gente tinha tantas coisas fantásticas, de tudo, né? Das coisas engraçadas ou interessantes da política, até mesmo nas brincadeiras de infância, né? Não vai se lembrar mais de queimada, de pular corda, de nadar em rio. Não tem mais o joelho ralado, não tem mais se a gente... o dedão a unha do dedão levantado com a topada. Nem da ardência do mete-mate, o pessoal vai lembrar mais, né? A gente teve hoje, a gente tem, quem tem seus 40, 50 anos hoje, no meu caso, tenho 60, então assim, eu lembro um pouquinho mais ainda de coisas. Nós temos lembranças e memórias muito boas, né? Dos anos 60, 70, 80, né? Então, eu acho que, eu não sei como é que é lembrar de uma final de jogo de videogame, se isso é uma coisa relevante para lembrar no futuro. A nossa relação com a memória, ela está cada vez mais curta, né? A memória, ela cada vez mais, ela perde a importância, digamos assim, né? E é uma pena, porque foi o que eu falei aqui ao longo da semana. Eu me lembro, e falei agora com o Paulinho também, me lembro de detalhes da minha vida estudantil, lá na tenra infância, que são motivadas a partir das experiências afetivas que a gente tinha. Então, é a questão do papel de carta que eu falei aqui, a questão da gente preparando os adereços para o desfile de 7 de setembro, fazendo lá espadinha do soldado de jornal, né, o capzinho de jornal pintado com guache, o cheiro do guache, o cheiro do jornal. Essas experiências acabam se perdendo, né? Então, essa relação do emotivo do estudante com aquelas experiências, porque o celular não gera experiência. Né? É a grande preocupação, né? A grande expectativa, o grande temor da sociedade em meados dos anos 90, aquele período ali do Fernando Henrique, era a tal da globalização. Mas a preocupação era a globalização da economia. Da economia. Nunca se preocupou com a globalização de costumes, né? E de culturas, né? Então, hoje a gente vê, e também esse mundo mais moderno, da tecnologia, do satélite, né? De primeiro, ao longo do dia, a expectativa das pessoas por uma notícia era ouvir o repórter Esso. Né? Então, o repórter Esso com o Heron Domingues, que a esposa dele morou na Jacira, né? Morou aqui, dona Jacira. O filho dele né? ainda mora por aqui. Depois ela foi para o Sul, morreu no Sul, mas ela participou bastante da nossa vida. O próprio Heron também participou aqui. Não só morou aqui, que o dona Jacira teve uma participação social muito grande. Muito ativa, né? E de uma inteligência, de uma cultura muito grande. Eu tive
esse privilégio de bons papos com ela, né? O filho dela é uma sumidade, ele tem uma facilidade para declamar, dá gosto de ver. Pessoas como devia estar até se apresentando para as pessoas conhecerem, né? São qualidades que foram se perdendo, né? Mas aquela coisa de espera que a gente tinha antes, a gente não tem mais hoje, né? A espera do telegrama, se perdeu. A espera da notícia, né? O tempo que a notícia durava. Você vê que a imprensa regular era a imprensa semanal, seja dos jornais ou das revistas, né? Hoje, as pessoas não estão querendo esperar mais a notícia do jornal diário, do dia a dia. Ou seja, no dia seguinte já era. A notícia vai envelhecendo muito rápida. Por quê? Cada vez mais informação chegando e as pessoas vão perdendo essa... E perde também, ao mesmo tempo que perde essa expectativa, vai perdendo o interesse também. Coisas relevantes vão virando coisas banais, né? Poucas conseguem sobreviver ao dia seguinte, a manchete de jornal. Como esse fato agora, a Veja publicou hoje uma matéria muito ampla com relação a essa questão das mensagens roubadas dos celulares dos procuradores e do juiz Moro. Ou seja, para manter uma notícia dessa, 10 dias, 2 semanas, 3 semanas em evidência, né, é uma coisa rara. Tanto que, o que os governos fazem, né, para desviar o foco? Criar factoides. Isso começou com o César Maia aqui no Rio, né? Você cria, faz um trem bater, porque o povo vai querer saber da batida do trem, vai esquecer disso. César Maia, estão falando do desvio de verba lá, não tem problema não, vamos arrumar faz um buraco na Brasil e fecha o trânsito. Fecha presidente Vargas. E não se fala mais nisso por uns 2 dias. É verdade. Então todo mundo esquece da questão do desvio do Falar nisso, a gente não vai esquecer da foto não, que o Rodrigo já até colocou na tela aí. O Rodrigo tá ligado, né, cara? Essa aí é fantástica, né? Essa imagem interessante tirada ali da rua, daquela matinha que tem por cima do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, ali atrás. Por cima ali da Beneficência Portuguesa, né? Um terreno que ficou florestado há muito tempo e mostra a várzea florestada ainda nos anos 50 em direção ao alto. Então, tudo que está aí, tudo isso aí... É década de 50, né? É década de 50. Não, tudo que isso aí virou várzea, né? Tudo isso aí virou várzea, Parque Regadas, aquele campinho, aquele gramado ali, é mais ou menos o que seria hoje o Parque Regadas, né? À esquerda, abaixo daquela sombra daquela árvore à esquerda ali, é a Torre da Matriz Santa Teresa. A Torre da Matriz, né? Ou seja, a torre é dos anos 40, então, ou seja, a fotografia é depois de 40, na verdade, a fotografia é de 50, década de 50, mas ainda estava assim, a várzea, cheia de vegetação, né? E essa vegetação aí é perto ali da Praça Olímpica, não é nem o trecho entre a Praça Olímpica e a Casa de Saúde, a antiga Casa de Saúde. Né? Não, é depois. A afinada, né? Casa de Saúde. Então, ou seja, isso aí a falecida, né? Que virou hospital na promessa de muita gente. Né? Nossa! Mas agora desistiu essa história de agora hospital. Não. Agora botaram os tapumes lá, pronto. E a outra imagem, que é da mesma época. Pode passar para a próxima. Tirada da Vila Muqui. Essa daqui da Vila Muqui. Né? Olhando o bairro dos Pinheiros. Anos 50 também, início dos anos 50, viradinha de 49 a 51. E aí tem a estação por trás ali? É aquela estação? A estação não aparece. Não, né? não aparece. Ela está no morro, não né? Embaixo ali é o que seria a Vila Muqui, a Rua Fernando Martins, né? E essa mata aí é onde está a Praça Olímpica, né? Então, ou seja, até 51, essa área era toda florestada até a Rua Manuel Lebrão. Então, a abertura daquela parte ali vem com a ponte, né? Vem com Malhades, em 51, foi uma grande obra, né? Você imagina um prefeito que pega, rasga uma avenida, conclui uma avenida que estava projetada na planta de 1896. Porque a gente olha essa reta plana da Casa e Vídeo até a Casa de Saúde, que é a referência que a gente tem da reta, ela já estava projetada na planta do Seidel, em 1896, da tal cidade capital do Estado. Porque a cidade, poucas pessoas sabem disso. Não lembra disso. Teresópolis é uma cidade projetada. Tá? Não saiu bem o projetada para ser a capital do Estado. Né? Mas também foi uma cidade projetada. Aliás, ainda bem que não saiu essa coisa. Essa avenida Delfo Moreira, que é a antiga provincial, e a Avenida Amazonas, que depois virou Lucimeira, François Sodré, que é a reta, essa avenida faz parte de uma planta original da cidade. E ela foi mais ou menos seguindo ela, né? Seguindo esse projeto original. E até 51, até o Malhades se eleger prefeito pela primeira vez, que ele já tinha sido prefeito 2 vezes nomeado,
antes, né, em 45, 46, ele vai pegar e rasgar essa avenida. E por que outros não rasgaram? Porque dava trabalho e que era complicado. Até porque todas as propriedades... Isso que eu ia falar, as famílias eram bastante complicadas. Todas as propriedades, as principais propriedades da Várzea estavam na Adolfo Moreira, na antiga provincial, família Perry, onde tem a Casa de Portugal hoje, tudo aquilo ia até o Rio. Essa gente era dona da reta. Não era muito dona, porque o terreno deles terminava... Dona não era, né? Mas acabou tomando posse daquela propriedade. O terreno deles terminava no que seria ali o ABC, a Casa de Portugal, em frente para a avenida. Só que, como não tinha acesso até depois do Rio, eles eram donos, então, até o Rio. E aí um prefeito resolve rasgar uma avenida e continuar a avenida. E para rasgar essa avenida, ele precisava de fazer uma ponte. E não podia ser uma ponte qualquer, né? Foi uma ponte dupla. Duas pontes numa só, em curva de rio, que é uma obra muito difícil de fazer. Todo mundo sabe que fazer ponte no rio correndo em linha reta é uma coisa. Agora, fazer ponte em curva de rio... Até operacionalmente é mais fácil, né? Agora em curva... Você vê que essa ponte que ele fez inaugurou em 53, ela vai durar até 2016, quando caiu aquele muro da Praça Olímpica. Então, ou seja, um muro de pedra sem concreto. E o muro só caiu porque não prestaram atenção nas nossas alertas. Não fizeram a manutenção das obras, né? Porque quando ele deu a primeira inclinação, fosse feita a restauração dele e tal, com certeza não cairia. Ele continuaria. E aquele muro é interessante. E não foi por falta de aviso, né? Ali foi um muro construído com pedras colocadas com saibrão. Ou seja, vai colocando as pedras, jogando terra atrás, pedra assentada. Uma tecnologia que hoje não se admite em obra pública, né? Hoje o pessoal está querendo saber muro atirantado, intertravado, obra de milhões, né? Intertravado, naquela época no improviso. Projetos caros. Feito com operários da prefeitura, nenhum engenheiro. O prefeito é que vistoriou essa obra na curva de rio ali, que é a partir desse muro e dessa ponte. Uma coisa bacana dessa construção da ponte é que até as tábuas, né, que serviam das sustentações e os pregos eram reaproveitados, tá, gente? Era patrimônio público. Era patrimônio público. Então, não tirava, o prego ia para uma caixinha de prego, né, que era patrimônio da cidade, e a tábua que era utilizada também era recolhida depois para ser utilizada em uma nova obra pública. Ou seja, igualzinho que a gente tem hoje. As tábuas também, de antigamente, as tábuas eram de madeira de lei. Hoje, depois que passou a se usar essa coisa de plantio de pinos, né? Então as pessoas usam tábua de pinos, tábuas que vão durar... até dura 10 anos ou mais, se for guardada na sombra. Não se faz nada disso, não dura. Não dura. Então realmente tinha essa coisa, né? Eu cheguei a conversar com gente que trabalhou na construção dessa ponte dupla, de 51 a 53, e eles falavam o seguinte, que as tábuas usadas nessa ponte tinham sido usadas antes na ponte da rua Olegário Bernardes, que hoje chama Delcio Monteiro. Aquela ponte está de pé até hoje. Até hoje. Aquela ponte ali foi feita pelo Malhardes entre fevereiro e junho de 51. É a primeira obra que ele inaugura, já no 6 de julho de 51, ele já inaugura uma ponte. Ou seja, não era uma ponte com menos de 6 meses de governo, ele já inaugura uma obra que durou 60 anos. Ele inaugura a ponte e o calçamento da rua. Ou seja, igualzinho hoje. Vai ter também uma inauguração. Aliás, a gente reclamou a semana que... ano, né? Tem que falar isso, gente. Não tem que falar. A gente reclamou aqui a semana inteira que nós tínhamos prospectos de evento no dia do aniversário da cidade. A prefeitura arrumou um prospecto rapidinho, né? Tudo bem que a maior parte dos eventos que lá estão não são da prefeitura, né? São dos outros. Mas está lá, fez um prospecto. Tá bom. Tá bom, falta. Eu acredito que essa vai ser interessante. Nós voltamos a ter entrega do título cidadão honorário do 6 de julho, que é uma homenagem da Câmara, também a medalha Jorge March. Aliás, eu estou sabendo que tem uma pessoa ilustre recebendo a medalha Jorge March. Me parece que nessa legislatura aprovaram, né? Tá bom. Eu tenho que falar isso também. O Vanderlei citou, você sabe que a medalha Jorge March é um título, né? A maior honraria do município, concedida pela Câmara Municipal. Nascidas aqui, né? Pessoas nascidas na cidade, pessoas nascidas na cidade que tenham prestado serviço relevante. Tem umas 3 ou 4 legislaturas que o povo está tentando me dar essa medalha, mas não consegue por quê? Porque tem que ser aprovado por unanimidade pela Câmara. A Câmara tem que aprovar a concessão da medalha Jorge March por unanimidade. Todos os vereadores têm que concordar.
E tem umas 3 ou 4 legislaturas que tem uns vereadores que não gostam muito de mim. Não sei por quê, mas tem lá um povo que implica. Mas parece que nessa conseguiram aprovar por unanimidade no sábado amanhã. amanhã. Lá presente, vou receber amanhã, lá a Jorge Marcha amanhã. SEAC, né? Vamos prestigiar lá. Vai ser um prazer. Se você tivesse sido negado uma homenagem dessa, não seria fato inédito em Teresópolis, não. Nós tivemos aqui o caso único de um título de cidadão que foi negado a um cidadão mesmo? De fato. Ex-vereador, empresário, pessoa de sucesso, era uma pessoa cascuda, era de imprensa. É mesmo? Pedro Hélio. O Pedro Hélio teve o título negado? Teve o título negado, votado em plenário, porque agora eles estão fazendo uma solenidade meio que ou a própria unanimidade ou então não entra em votação. Não é verdade. Mas antes era mais complicado, era tipo entrar... Era tipo projeto de lei. Levou bola preta, né? E a bola preta era no plenário. Então, aprova o título e tal. E com justificativa de voto, provavelmente. Todo mundo levantou e votou contra o título. Coitado, Pedro Hélio. Por quê? Mas olha, gente, ele fazia uma imprensa muito forte, combativa. Né? Ele pegou a Gazeta e criou a terceira versão da Gazeta, que ele cria em 70, como Gazeta Serrana, depois vai juntar em 78 a Gazeta Teresópolis, e ele sempre foi muito combativo. E ele não era apenas uma pessoa combativa, era uma pessoa forte politicamente, um empresário de sucesso, uma pessoa bem relacionada, e o que ele falava era lei. Era complicado. Trabalhei 10 anos na Gazeta. A gente entende um pouco do porquê os vereadores ficam meio chateados. Né? E aí eu fui descobrir por quê. Eu fui olhar os jornais anteriores. Imagino. Imagino que não tenha dito. Ele escreveu um artigo no jornal, um editorial na Gazeta, faltando alguns dias para o nome dele ser sabatinado, e ele estava muito crítico da Câmara, e o título do artigo era Vacas de Presépio. Ele chama os vereadores de vacas de presépio do prefeito. Ainda esperava receber medalha. O título, né? Mas é uma pessoa de boa memória, foi uma pessoa que criou algumas inimizades, ele realmente participou de momentos decisivos da cidade, e uma pessoa que não tinha, realizadora, não tinha medo de briga, desde a época de adolescente, que já participava ele com Tarzan, com o pai do Paulinho. O pai do Paulinho com também. O Eduardinho Nascimento, aquelas pessoas encrencadas dos anos 50. Ali. Eles eram os cabos eleitorais tinhosos, né? E eles assim, tinham umas coisas, eu lembro, tem uns casos de infância do Pedro Hélio, Tarzana, dessa gente aí, que eles decidiam assim que, não, hoje só vai entrar... No baile só mulher e homem que for cabeludo. Então, quem passasse na portaria já não deixava eles entrar. É que decidiam mesmo. Então, o Várzea ali no Parque Regados, ou então no Atlético, no Vale do Paraíso, eles tinham assim essa prática de querer... Mandar um abraço para o Corpo de Bombeiros, né? Beijo para os meus amigos. Isso é bom, está acontecendo alguma coisa por aí, né? E não é hora de almoço. O pessoal ouve, fazer o quê? Mas, ou seja, são pessoa que participou bastante, e é uma pena morreu novo, e morreu sem essa honraria por causa de mesquinhez. Verdade. Porque quando um jornalista faz essa crítica agressiva, ele é um momento extremo que ele tem para demonstrar a sua contrariedade com alguma coisa que não está nos conformes. Então, quando ele viu essa Câmara tão submissa ao prefeito da época, ao ponto dele ir para frente de uma máquina de escrever e chamar os vereadores de vaca de presépio, os vereadores tinham que descer e sair do presépio e voltar a ser vereadores. E não negar a ele uma homenagem que ele merecia. Aquilo ali como uma ferramenta de entendimento do seu próprio trabalho. Né? O contraditório, a gente vive um momento muito chato com relação a isso. Né? O contraditório acabou virando algo a ser combatido. O contraditório tem que existir sempre, gente. A gente vive numa democracia. A gente tem, por exemplo, um prefeito aí que está todo chateadinho com as críticas que recebe, fala mal do Vanderlei onde vai, fala mal do Anderson onde vai. Isso é muito ruim, Prefeito, vereadores, vocês têm que aprender a trabalhar com o contraditório. Os senhores não são detentores da verdade absoluta e nem estão fazendo um trabalho acima de qualquer crítica. E se não está acima de qualquer crítica, estão suscetíveis às críticas, sim. Assim como o meu trabalho não está acima de qualquer crítica, e eu recebo crítica o tempo todo, assim como o Vanderlei também tem um trabalho suscetível às críticas, os senhores estão muito mais expostos que nós. Porque, por exemplo, nós nunca prometemos nada em campanha. Eu nunca prometi nada em campanha. Não falei que ia resolver negócio de UPA, não falei que ia resolver nada. Eu nunca prometi nada a ninguém. O senhor prometeu, né?
e se prometeu tem que estar suscetível às críticas. Além de historiar a cidade, a imprensa ela tem um papel cidadão de, inclusive, orientar as autoridades. Eu lembro aqui de algumas matérias que eu andei fazendo na época desse Tricano prefeito, das irregularidades, dos supostos desvios que estavam ocorrendo no Vaga Certa, lá no Alto, por exemplo. A feirinha, aquilo era uma coisa de... Eu não tolero o servidor colocando mão em dinheiro. Quem tem que colocar mão em dinheiro na prefeitura é o contador, é o cara que trabalha na tesouraria. É a caixa, né? É o caixa. Qualquer outro funcionário que colocar a mão em dinheiro está vivendo uma situação temerária para o futuro dele. E na feirinha do Alto, a gente falava que tinha um costume, o cara pegava R$2 da vaga, colocava no bolso e depois rachava, metade é minha, metade é sua. Aí eu faturei R$1.500 essa semana. E semana que vem, R$2.000, que história é essa? Não tem um controle disso, não tem um papel oficial, impresso, com quantidade numerada e tal. Várias matérias sobre isso. A gente fez matérias sobre isso. Aconteceu? Não ouviram a gente, né? Está aí, Ministério Público tá aí Federal. O secretário respondendo o processo, ação criminal por desvio de dinheiro, por improbidade. Ou seja, a função nossa é orientar, e a função de quem está no cargo público é olhar ou esclarecer. Olha, não é bem isso não, tá? Você está dizendo, não é verdade, nós temos essa informação contradiz a sua. A gente erramos, desculpe aos leitores, nós erramos. Mas se a autoridade não perceber a crítica de forma positiva, ela constrói o seu problema para o futuro. É necessário você tirar do contraditório as lições, né? As lições Claro, para você evitar, porque não tem coisa pior. Ninguém está livre de cometer Não tem coisa erro. pior para uma autoridade do que terminar o mandato e ficar envolvido no processo de investigação e ter que sentar na frente do promotor, ou pior, mais à frente, um pouquinho na frente do juiz. E quem tira isso, quem pode te tirar dessa condição humilhante e complicada, é a imprensa crítica. Verdade. Porque a imprensa está com outro olhar. A autoridade acha que aqueles papéis que eles mexem ali, eles vão levar para casa quando terminar o governo. Aquilo é um documento público e vai ser olhado por adversários políticos, o que é pior ainda. Porque quem vai assumir o cargo, normalmente, quem assume é um adversário político. E ele vai futricar aquela coisa toda ali, vai ter dificuldade até mesmo de fazer prova para provar a sua inocência mais à frente, porque ele não tem acesso àquelas informações. Ou seja, então deixar tudo registrado é muito importante para que lá na frente ela possa se defender. E ouvir a crítica, como mesmo a crítica agressiva, mesmo a crítica desmerecida, a gente tem autoridade, recebe às vezes crítica desmerecida, aquilo ali é parte da essência do que o povo está pensando dela. Verdade. Então a autoridade tem que se ver na condição mesmo a desmerecida de reflete alguma coisa. Reflete alguma coisa assim. Mesmo que tenha excesso na crítica, e o excesso faz parte da opinião. Eu não sou obrigado a dizer que ele é bonito, eu posso dizer que ele é maravilhoso. Ou então não precisa dizer que ele é ruim, eu posso dizer que ele é péssimo. Até na pesquisa de opinião, a população tem Até na pesquisa de opinião você tem medição, superlativos, né? Mede esse governo aí, de 1 a 5, mede de muito bom, ótimo, ruim, péssimo, médio, você tem todas as posições. E as pessoas têm essa avaliação, porque a autoridade acha que a população tem uma visão chapa branca do que elas fazem, e não tem. E que compartilha a mesma opinião dos seus secretários, não é, né? Abre o olho, prefeito, abre o olho, a gente está avisando, né? Aliás, tem procedimento já também de investigação de secretário e subsecretário nesse atual governo. E um governo que fez 1 ano agora, hein? Não é governo de 10 anos à frente da máquina, não. Imagina. Ou seja, por que tem? Porque não presta atenção na crítica. Porque a crítica direciona. Então, avisa, alerta. Eu deixo esse alerta às autoridades para que olhem com mais carinho, não só a nossa crítica, não, a crítica de outros veículos de comunicação, a crítica dos blogueiros, a crítica da rede social, que também tem um poder de... Ali é o povo se manifestando, até de forma muito inconsequente, mas é uma manifestação. Né? Olhe para a crítica, ouça mais a voz das ruas, porque a voz da rua não é chapa branca, não. A voz da rua tem muito mais chance de ser verdadeira, mesmo a voz agressiva, do que essa voz chapa branca que o governo tenta vender através das suas mídias sociais. Chefe, o povo está quase morrendo de fome lá, ó. Beleza? Tá bom, vamos encerrar, gente. Fique Mas tranquilo. Foi bom dia, não foi? Foi bom. Foi ótimo. Linha de produção. Foi produtivo, foi muito bacana, né? Agradecendo a sua presença, a sua participação ao longo do programa, agradecer os meus amigos aqui da Faculdade de Medicina também, o Fábio e a Mariana que estão aqui
em off, né? Tentei entrevistá-los aqui, mas eles são tímidos, mas são aí o futuro da nossa saúde pública, sem dúvida nenhuma. Já combinei, a Mariana vai ser pediatra para cuidar do Heitor e o Fábio vai ser geriatra para cuidar de mim, né? Quando eu ficar mais velho. Já está tudo combinado, né? Agradecendo a presença dos dois aqui, agradeço a todos do curso de medicina, que tem um carinho especial demais aqui com o programa e com a emissora também. A galera de medicina gosta bastante aqui das nossas produções. É uma galera que a gente acolhe, né? Normalmente vem de outras cidades, de outros estados, para passar esse tempo de formação aqui com a gente acolhe, abraça e fica muito feliz de ter esse reconhecimento também. Desejando a nossa cidade esses 128 aninhos, né? Desta moça ainda chamada Teresópolis, que ela seja abençoada, que ela consiga ainda inspirar e fazer com que a sua população continue solidária, solícita, recebendo bem, feliz, como sempre gostou de ser, mesmo nas maiores adversidades. A gente sempre lembra, passamos aqui por tragédias políticas, tragédias ambientais, mas sempre ficou o patrimônio maior dessa cidade, que são os seus munícipes, né? O teresopolitano é o que nós temos de melhor. Não é a agricultura, não é a CBF, não é o lúpulo. São os teresopolitanos o nosso maior patrimônio. Eu tenho certeza que esses têm que ser celebrados. Parabéns a Teresópolis, 128 anos. Lembrando que o programa termina aqui, mas ele continua lá nas redes sociais, continua nos acompanhando. Um beijo grande, um excelente final de semana, um aniversário abençoado para a nossa cidade. E semana que vem a gente está de volta. Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.